E na terceira reportagem especial pelo estado de Mato Grosso, vamos mostrar a luta de uma comunidade indígena pela sua liberdade econômica. Os Haliti Pareci deixaram para trás um passado de fome e miséria. Hoje, eles são os primeiros a produzir soja e outras culturas em grande escala. Um lugar privilegiado pela natureza, solo fértil e paisagens exuberantes. Estamos no município de Campo Novo dos Parecis, a 400 quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Aqui ficam 9 territórios indígenas dos Haliti Pareci, terra de um povo trabalhador e que luta pela sua liberdade econômica. Ao chegarmos na aldeia, fomos recebidos pelo líder indígena Adilson Waimaré, que nos apresentou o projeto agrícola desenvolvido por eles. Aqui nós temos uma área de 1.750 hectares. Hoje, 70% dele plantado, né? Nós estamos aqui com soja convencional, né? Nós estamos aqui quase já na época de colheita, né? Então acredito que até aí no final do mês para início começa aí a colheita, né? E assim que nós tirar, né, essa produção de soja, nós vamos estar aí plantando milho, né, e também pipoca, né? Tá ali embaixo onde nós não colocamos o soja, né, devido ao clima, né, o tempo, nós estamos aí dando início no plantio, né, do pipoca. Então além do pipoca, nós plantamos várias outras culturas, né, de segunda safra, né? A extensão territorial, que abriga mais de 100 aldeias, é de 1.118.000 hectares. Desse total, 20.000 hectares foram destinados à lavoura, o que garante mais qualidade de vida para os quase 4.000 indígenas que moram na comunidade. Mas nem sempre foi assim. O líder, Waimaré, lembra que num passado não muito distante, seu povo vivia em condições de miséria. Na época de 80, de 90, o nosso pessoal tinha uma vida bastante difícil, né? Bastante sofrida dentro desse imenso território que nós temos, né? Hoje nós vivemos aqui ilhado, né? Nós estamos entre o Campo Novo do Parecis e o Sapezal. O Sapezal é o maior produtor, né, de algodão hoje do planeta. E nós temos do outro lado, né, Campo Novo do Parecis, que é um dos maiores produtores de milho pipoca, né? Então nós temos aí 2 territórios ricos, né, de cultivos, né? E dentro do entorno desses 2 territórios nós tínhamos um povo que vivia na pobreza, que vivia na miséria, né? Então nós tivemos um grande índice, né, de mortalidade de crianças, né, recém-nascidos, justamente por falta de alimentação, né? Então as nossas lideranças, os nossos líderes antigos, né, eles ficavam olhando, né, do outro lado, via lá, né, tudo, né, aquela mordomia, né, aquela qualidade de vida, e nós dentro, né, morrendo, né, de fome. Então, onde foi pensado, né, de desenvolver essa atividade dentro do nosso território, porque o nosso povo, né, o nosso pessoal já trabalhava nas fazendas, eles já sabiam plantar, já sabiam cuidar das lavouras, já estavam envolvidos nessa atividade. E o mesmo solo que nós temos lá fora, nós tínhamos aqui dentro. Então, por que não trazer essa atividade dentro do nosso território e nós mesmos produzir, e através dessa produção a gente viver com dignidade humana? Então foi isso que foi feito, né, a partir de 2002, iniciou, né, esse projeto de grande escala, né, da produção agrícola dentro do nosso território. A nação dos Haliti Pareci prosperou graças ao suor do trabalho deles, que não dependem mais do assistencialismo, produzem em suas terras e hoje são eles que contribuem com o desenvolvimento do município e de suas aldeias. Esse projeto agrícola ele gera, né, uma quantidade enorme de mão de obra, né? E essa mão de obra precisa ser qualificada, né? Porque nós estamos falando aqui de agricultura, né? Hoje, para a gente plantar todo o nosso território, nós estamos falando aí de uma casa lá de 120 a 130 milhões, né, de reais hoje para você fazer esse plantio, né, dessa quantidade de área. Porém, né, precisa ter o resultado, né, e isso exige, né,
um serviço de qualidade. Então, por isso que essa formação ele é de suma importância, né, para que a gente consiga sobreviver nesse mundo dos negócios. E a luta desse povo trabalhador não para por aí. A falta de uma regulamentação para que os indígenas possam produzir em suas terras trazem muitos empecilhos que acabam dificultando a atividade agrícola. Hoje, o que regulamenta essa nossa atividade é um TAC, né? Esse TAC ele tem umas condicionantes. E nessas condicionantes, ele diz que nós não podemos aumentar, né, a nossa área de cultivo, né? E também nós não podemos, né, trabalhar com produtos transgênicos, né? Então isso são uma das condicionantes que nós temos e que nós respeitamos, né? Porém a gente sabe, né, que hoje o custo, né, do produto convencional ele é muito mais caro, né, para a gente hoje. E porém, né, ele não tem uma alta produtividade, né? Mas porém nós temos que seguir porque, né, tá ali como condicionante, né? Existe alguns tratados internacionais, né, que dizem, né, que nós não podemos cultivar, né, esses produtos transgênicos, né? E também existe, né, dentro da questão legal, né, das leis, que diz que a área de preservação não pode ser usada, né? Que isso a gente contesta como indígena, né? Porque nós não vivemos numa área de preservação, né? Nós vivemos dentro de um território indígena. Porque no meu entendimento, quem vive, né, dentro de uma área de preservação são animais, né? São bichos, né? E nós somos pessoas. Nós não vivemos, né, nessa área de preservação. Nós vivemos dentro de um território indígena. Que, porém, o que tem que ser discutido, o que falta, né, ser esclarecido, é justamente, né, criar um parâmetro onde diz qual que é a quantidade de território que tem que ser explorado, né, para o sustento, né, para o trabalho, né? E até então nós não temos isso. E por falar em área preservada, os Halite Pareci utilizam apenas 1,7% de toda a extensão territorial que possuem. Mesmo assim, questões políticas e ideológicas, ao longo do tempo, vêm tentando impedir o progresso desse povo. Entre elas, a dificuldade de acesso ao crédito. Nós fomos multados, né, por estar plantando transgênico, né? Até então nós tínhamos aí uma parceria, né, com os produtores rurais, onde eles entravam com os insumos, né, e os equipamentos, e a gente entrava com a mão de obra, né? E a receita, né, seria distribuída, né, em partes iguais, né? Porém a lei não permite, né, essa modalidade, mas também não dá, né, condições para que o índio possa, né, buscar o financiamento e para que ele possa desenvolver a sua atividade, né? Porém, um produtor normal, quando ele vai buscar financiamentos, né, primeiro ele tem que ter os bens, né, e no caso do produtor, a penhora dele é a própria propriedade dele, né, a terra, né? E no nosso caso indígena, né, nós temos usufruto exclusivo, e porém a terra não é nossa, né? Então nós não temos como dar ele, né, em garantia, né? Então nós não temos a garantia real, né? E isso nos torna diferente, né, de um produtor normal. Por isso nós temos a dificuldade, né, de financiamentos. E até então, né, essa modalidade, né, ele foi proibido. Então nós fomos multados, né, por estar plantando aí, né, o transgênico, né? Nós levamos uma multa de 139 milhões, Nossa, né, reais, né? E isso foi bem no final, né, do governo Dilma, né? E até então as nossas áreas foram embargadas. Após uma multa milionária em 2016, os Pareci recorreram e criaram uma cooperativa para regularizar a situação. Um projeto que vem dando certo, né? Ele não pode ser paralisado sem apresentar uma outra alternativa, né? Então nós dissemos para o governo, né, se é errado a gente fazer essa atividade, esse trabalho que está trazendo, né, condições de melhores de vida para a nossa comunidade, que nós parava, mas que porém o governo tinha que apresentar uma outra alternativa que nós pudesse, né, manter esse mesmo formato de vida que nós temos hoje, né? E a gente sabe que hoje, né, o governo não tem nenhum projeto de vida hoje voltado para a questão indígena, para que o índio seja autônomo dentro do seu território, né? Então foi uma briga muito grande, né, a nível de governo, e até então, quando mudou de governo, a gente
conseguiu, né, concretizar, né, essa etapa de buscar, né, a regularização das nossas atividades. Então, através de uma portaria, de uma medida cautelar, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, suspendeu o embargo, né, e deu aí a liberdade para que nós pudéssemos, né, estar trabalhando essa atividade agrícola dentro do nosso território. Porém, hoje ainda nós estamos buscando a regulamentação no sentido ambiental, né, do licenciamento ambiental. Que esse licenciamento ambiental nós demos entrada em 2013. Até então foi enrolado, e até hoje ainda, né, nós não concretizamos, mas estamos num processo já bem de finalizar, né, essa questão para tornar, né, essa quantidade de áreas, né, habilitado para trabalhar aí com a produção agrícola. E no próximo episódio da nossa série, vamos falar sobre a expectativa da colheita de soja no território dos Halite Pareci. E depois de mostrar o local de trabalho da comunidade indígena, vamos conhecer um pouco mais da cultura e as belezas naturais que ficam dentro da reserva e que movimentam o turismo e a economia local. Gente, se vocês acham que acabou, tá só começando a nossa aventura. Olha o lugar onde nós chegamos. Dá uma olhada nesse visual.